Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de função do primeiro grau. Vamos dar uma olhadinha agora na situação que vai surgir aqui, que é o seguinte: a gente vai ter alguns casos em que a gente vai ter mais de uma sentença definindo aqui a nossa função. Vamos tentar entender a partir de alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Ó, o primeiro deles vem dizendo o seguinte: um elevador é construído segundo as seguintes especificações. Para a carga de massa menor ou igual a 1.000 kg, são usados cabos de aço de 20 milímetros de diâmetro. Para a carga de massa x quilômetros, com x maior do que 1.000, são usados cabos de aço de x sobre 50 milímetros de diâmetro. E aí eu vou pedir para vocês aqui, então, no primeiro momento, determinarem qual que seria a função que mostra o diâmetro, que a gente vai chamar aqui de f de x, de cada cabo, em função da massa, sendo esse f de x em milímetros e o x em quilogramas. Então aqui o negócio é o seguinte: eu estou enchendo o saco de vocês desde o início do módulo, não é à toa. Quando eu falo que uma coisa varia em função da outra, dizer que y varia em função de x é diferente de dizer que o x varia em função de y. É um tipo de texto em que a ordem dos fatores vai alterar o produto. É um tipo de texto, é um tipo de fala que não vai se admitir a comutatividade. Então aqui reparem o que eu proponho para vocês. Eu quero que vocês estabeleçam para mim uma função que mostra, olha para cá, que me dá o diâmetro em função da massa. Então aqui, veja o que foi apresentado inicialmente. Que para carga de massa menor ou igual a 1.000 kg, são usados cabos de aço de 20 milímetros de diâmetro. Então você consegue perceber aqui que nesse primeiro trecho, a gente não tem variação. Ali eu tenho uma situação de constância. Então ele deixa só indicado o seguinte, olha, para uma carga que seja menor ou igual a 1.000 kg, são usados cabos de aço de 20 milímetros. Então, se for 500 kg, qual que é o cabo de aço? Cabo de aço de 20 milímetros. Se forem 100 kg, cabo de aço de 20 milímetros. Então, ali, num primeiro momento, eu vou tratar da ideia de uma função constante. Lembra que a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores? Ali eu teria uma situação de uma função constante. Então, como que eu vou definir? Ó, eu vou colocar para vocês aqui. F de x tem que ser igual a... O meu resultado para essa função é igual a 20 se, veja se vocês concordam comigo, ó, se o meu x variar entre 0 e 1.000. Ah, professor, mas aí ele só falou aqui, olha, que tinha que ser menor ou igual a 1.000 kg. E de onde que você tirou aqui esse zero? Porque o menor ou igual a 1.000 eu entendi, mas por que você colocou o zero? Ora, porque eu estou falando aqui de massa, né? E aí, estou falando da massa aqui que vai estar lá no elevador, e aí não tem condição de eu virar e falar que a massa vai ser de menos alguma coisa ali naquele elevador. Então, é uma situação em que o contexto pede para eu entender o menor valor possível ali para o x, e aí deixando claro ó, que esse x aqui tem a ver com a massa, não dá para aquele x ali ser negativo, perfeito? Não dá para a massa do elevador ser negativo. Só que, a partir de 1.000 kg, aí a gente tem uma variação, porque ele coloca para mim o seguinte, ó, para uma massa de carga, desculpa, para uma carga de massa maior do que 1.000, são usados cabos de x sobre 50 milímetros de diâmetro. Então aqui, a ideia é o seguinte, a minha função passa a ser x sobre 50 se o meu x for maior do que 1.000. Então, quando passa de 1.000, aí eu passo a pegar a massa que eu tenha dividido por 50, certo? Só que, de novo, eu tenho duas sentenças definindo essa função. Num primeiro momento, eu tenho um intervalo ali em que a minha função vai permanecer constante. Qualquer que seja a massa de 0 até 1.000, eu vou usar ali o resultado 20. Passou de 1.000, eu tenho um comportamento diferente para lidar com essas variáveis. Então, aqui, a gente tem uma função definida por essas duas expressões, certo?
f de x é igual a 20 se o meu x estiver nesse intervalo. Ou vai ser x sobre 50 se o meu x for maior do que 1000. Então, a gente fez aqui o que estava sendo pedido. Olha, determine a função que mostra o diâmetro. Eu deixei indicado aqui como f de x em função da massa. Ó, é o meu f de x, está variando aqui em função do x. Perfeito? Aí eu pedi para vocês aqui esboçarem o gráfico de f de x. Então aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ter que usar uma escala aqui um pouquinho diferente. Só colocar para vocês aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, um gráfico assim. E aí deixa eu colocar ele para cá, ó. E eu vou usar uma escala aqui um pouquinho diferente, ó. Vou colocar aqui o x igual a 20. Deixa eu ir marcando aqui, ó. Deixar indicado que aqui vai estar o 20. Ok? E aí, vamos lá. Bom, vou colocar aqui, ó, como se isso aqui fosse até o 1000. E vamos lá. Então a história é o seguinte, ó. A gente tem aqui nosso eixo horizontal, que vai indicar o x, né? Porque é como se fosse aqui, ó, a massa. E o meu eixo vertical vai ser o meu diâmetro, que é o que eu estou chamando aqui de f de x, certo? Aí vamos lá. Vamos lembrar então como que agora a gente faz a representação gráfica de função de primeiro grau. Na verdade, no intervalo que vai de 0 até 1000, a função é constante. Então, ó, de 0 até 1000, no que eu coloquei aqui como sendo meu 1000, ó, de 0 até 1000, a minha função é constante. Então é aquela história do gráfico. Lembra que a gente já falou sobre isso? Quando a função é constante, ela acaba sendo uma reta, a sua representação gráfica vai ser uma reta paralela ao eixo x. Então lembra que a reta inclinada é função de primeiro grau. Reta paralela ao eixo x é caracterização de função constante. Então ali de 0 até 1000 tem uma função constante. Aí, a partir de 1000, eu passo a ter o comportamento dessa função que está aqui. E aí, como que eu faria para representar o gráfico dessa função que está aqui? Então é isso que eu preciso que você foque aqui comigo. Como que eu faria para representar isso? Olha, o gráfico de f de x igual a x sobre 50. Bom, primeiro, que se fosse essa função aqui, ó, x sobre 50, ela é uma função linear. Então significa que o b dela teria que ser igual a zero, certo? E aí eu precisaria de um outro ponto. Lembra como que a gente faz? A gente pode escolher aqui um outro ponto qualquer. Vou imaginar aqui, só para facilitar a minha vida, vou imaginar aqui, olha, que eu fosse usar o ponto de coordenadas x igual a 50, só para facilitar os cálculos, né? Porque aí eu tenho que usar, lembra? Eu tenho que usar qualquer outro ponto, certo? Eu tenho que usar qualquer ponto que pertença à minha função. Então ali, por que você não trocou o x por 1, o x por, sei lá, pelo próprio 1000 que seja, né? Se eu trocar o x ali por, sei lá, 1050, vamos pensar aqui no 1050. Se eu fosse trocar ali o x por 1050, 1050 dividido por 50 daria quanto? Daria 21. Você pode usar esse ponto se quiser também, tá bom? Pode usar aqui, ó, o x igual a 1050, que aí até 1000 eu tenho um resultado. Aí eu estou usando 1050 para que a conta fique mais fácil. Então, se você usasse o 1050, você teria esse ponto aqui, ó, o ponto de coordenadas 1050, que é o x, e o y, que seria 21. Como que eu faria o gráfico disso aqui, então? Vamos lá. Imaginemos, sei lá, que o meu 1050 estivesse por aqui, tá bom? Que aí aqui, ó, a gente não vai conseguir manter uma escala muito certinha, mas é como se eu tivesse colocado essa distância aqui como se fosse 1000. Vamos imaginar que o 1050 estivesse por aqui, certo? E aí o meu 1050 teria que ir lá no 21. Então, ó, eu teria algo semelhante a isso daqui, ó. Um 1050 e um 21. Ó, vou dar destaque aqui. Opa, vou colocar aqui, ó. Esse aqui como se fosse o 21. E aqui eu vou deixar indicado como se fosse um 1050. Aí lembra, esse ponto que está aqui, ele é um ponto dessa reta do comportamento dos valores de x a partir de 1000. Lembra que essa reta, ela tinha que passar lá pela origem. Então é como se eu fosse fazer isso aqui, ó. Olha como que ia ficar o gráfico, ó. Ia ficar algo semelhante a isso que tá aqui, ó. Aqui. Aí deixa eu te mostrar, ó. É isso aqui que eu preciso que eu entenda. O gráfico da função y igual a x sobre 50 é como se o gráfico dessa função fosse isso tudo que está aqui. Você está me entendendo? Só que agora eu não vou pegar esse gráfico todo.
Por quê? Agora eu tenho intervalos. Eu pego o comportamento desse gráfico só a partir do quê? A partir do meu x igual a 1000. Então, essa parte aqui, ó, ela não vai fazer parte desse meu gráfico. Tá entendendo? O gráfico, então, da função que eu tinha pedido para vocês é como se fosse ficar isso aqui, ó. É o que eu vou destacar agora aqui, ó. É como se fosse ficar isso aqui, ó. Eu pego a parte que é constante, tá entendendo? Ó, que vai variar de 0 até 1000. E depois eu pego a outra parte, que foi a que veio lá daquela função que a gente tinha acabado de representar, que era a função f de x igual a x sobre 50. Então, aqui, ó, o que a gente percebe? O que eu vou precisar que vocês tenham de noção? A gente tem dois movimentos ali da reta, né? Num primeiro momento, a ideia do movimento constante. No outro, a ideia do crescimento linear. Sempre que graficamente você perceber isso, tem uma reta, cresceu, decresceu, manteve constante. Para cada intervalo que a gente criar, eu vou ter uma expressão algébrica que vai ser associada, ok? Então a gente agora passa a ter possibilidade de se deparar com situações semelhantes a essa. Eu posso ter uma questão que trate de uma função com uma única expressão? Sim, mas eu posso ter agora também situações em que eu, às vezes, tenha mais de uma expressão algébrica, tá? E aí, lembrando, como que eu fiz, então, para fazer a representação ali daquela segunda reta? Para representar uma reta, eu precisaria de 2 pontos. Essa função que está aqui, ó, f de x igual a x sobre 50, é uma função linear. Então, eu já sabia que ela teria que passar pela origem. Brunão, mas a sua reta não está passando pela origem. Isso, não está passando pela origem porque eu passo a pegar o movimento dela a partir de 1000. Mas se eu tivesse prolongado aquilo ali, aquela reta do x sobre 50 teria passado pela origem, certo? É porque eu vou fatiar e vou pegar só a parte que me interessa. E aí, como que eu fiz aqui para tirar um outro ponto? Escolhi um ponto qualquer. Lembra que para construir uma reta eu preciso de 2 pontos. Eu já tinha origem. Um outro ponto. Troque o x por qualquer valor. Aí ali, propositalmente, eu troquei o x por 1050 para obter um y, que foi o 21. Marquei mais ou menos ali aquele ponto, certo? E fiz ali um esboço do que seria o gráfico da função. Então aqui, ó, eu tenho definido as duas expressões. Esse trecho que está aqui é de f de x igual a 20. É igual a 20 mesmo? É, né? Isso. E esse que está aqui, ó, é o trecho do gráfico da função f de x igual a x sobre 50. Tá bom? Vamos para mais uma. Dá uma olhadinha nessa que está aqui, ó. Me ajuda. Construa o gráfico de cada uma das funções. Indique o seu domínio e a sua imagem. Então, tenho lá f de x igual a 3, se o meu x for menor ou igual a 5. E tenho f de x igual a x menos 2, se o meu x for um número maior do que 5. Vamos pensar comigo. Olha para cá. Para valores de x que sejam menores ou iguais a 5. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Ok? Vou marcar aqui o x igual a 5, ó. Vou colocar aqui x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Então tá aqui, ó. Tá aqui o que seria o meu eixo x. E aqui vai ser o meu y, que é como se fosse o meu f de x. Perfeito? Então, o que está anotado? Ó, e quando o meu x ele é menor ou igual a 5, o resultado tem que ser 3. Então, é uma função constante. Então, repara. Para x menor ou igual a 5, o meu y tem que valer 3. Então, vou colocar aqui, ó. Y igual a 1, y igual a 2, está aqui, ó. Y igual a 3. Então, está aqui, ó. Meu x igual a 5. E a minha reta de f de x igual a 3. Só que aí entende o seguinte. Quando eu falo de f de x igual a 3, eu estou falando, ó, dessa reta que está aqui. Certo? Só que eu agora estou estabelecendo um intervalo. É como se eu te dissesse o seguinte. Essa reta que está aqui, ela só me interessa para valores de x que sejam menores ou iguais a 5. Então, eu não vou pegar esse trechinho que está aqui, ó. Por quê? Porque aqui já é uma parte que é maior do que 5. Então, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Como vai ficar o gráfico? Mais ou menos assim, ó.
quando x é menor ou igual a 5, a função tem esse comportamento aqui, ó. Tem um comportamento constante. Agora eu quero que você me ajude a pensar o que vai acontecer aqui, ó, quando x é maior do que 5. Ele fala para mim que quando x é maior do que 5, o comportamento da função é esse, olha, f de x é igual a x menos 2. Então vamos pensar comigo, o que seria a função f de x igual a x menos 2? Como que eu posso fazer o gráfico dessa função? E a gente já fez em blocos anteriores, tá bom? Eu já te orientei como fazer gráfico de função de primeiro grau, representação gráfica. Um ponto ali, a gente ganharia de bônus. Se eu quero representar y igual a x menos 2, eu já ganhei de bônus quem? O b. Como aquela função que está ali não é linear, b dela é diferente de zero, é o menos 2, então eu já sei que o gráfico da função f de x igual a x menos 2 tinha que passar pelo ponto menos 2. Onde que estaria o ponto menos 2? O ponto menos 2 estaria aqui, ó. Aqui, ó. Ponto menos 2. Então, ó, o gráfico que representa essa função que está aqui tem que passar pelo ponto menos 2. Aí lembra que eu falava com vocês? Principalmente quando a função não é linear, que outro ponto que eu posso usar como referência? O outro ponto que eu poderia usar como referência é a raiz da função. Você pode usar qualquer ponto. Você quer trocar aquele x ali por 1, quer trocar aquele x ali por 2, quer trocar o x, por exemplo, por 5. Pode fazer, tá bom? Mas a gente sabe que um outro ponto que eu poderia usar, ou um outro referencial que eu tenho, é o da raiz da função. Qual que seria a raiz daquela função que está ali, da função x menos 2? f de x igual a x menos 2. A raiz seria x menos 2 igual a 0. Já que x menos 2 é igual a 0, o nosso x aqui teria que ser igual a quanto? Ó? Nosso x teria que ser igual a 2. Então, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que essa função que está aqui, ó, a função f de x igual a x menos 2. A função f de x igual a x menos 2, ela teria que passar no y igual a menos 2 e no x igual a 2. Então, entenda, a função f de x igual a x menos 2, ela acaba fazendo isso aqui, ó. O gráfico dela seria isso aqui tudo, ó. Certo? E aí continuaria infinitamente, ó. Só que o que acontece nesse caso? Eu não posso entender esse f de x igual a x menos 2 como sendo todo esse gráfico, porque agora eu tenho uma limitação. O que eu estou te dizendo? Esse gráfico que está aqui, olha, esse comportamento que está aqui, ele só me interessa a partir de x maior do que 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deletar mesmo. Ó. Toda a parte desse gráfico para x antes de 5, eu desconsidero. E levo em consideração esse movimento só a partir do x igual a 5. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu tomo como referência, como se eu fizesse isso aqui na realidade, ó. Eu tomo como referência isso tudo que está aqui, ó. Só que o gráfico mesmo só vai me interessar a partir de onde, ó? A partir daqui, certo? Isso daqui faz parte do gráfico da função f de x igual a x menos 2. Mas para o intervalo que foi criado, só me interessa o que está para x maior do que 5. Então, o gráfico mesmo do que eu tinha pedido para vocês vai ser isso que está aqui agora, ó. Vai ser essa função que está aqui, ó. Opa, graficamente vai virar isso, ó. Aqui. E aí vou jogar para cá, ó. Pronto. Ó, esse gráfico que eu estou fazendo aqui, que eu vou dar destaque de amarelo, é o gráfico que o exercício tinha pedido para vocês, ó. É isso que tá aqui, ó. Quando o x... Para cá. Ó. Quando o x é menor ou igual a 5, sempre que o x é menor ou igual a 5, o comportamento é de uma função constante. A partir do momento que o x fica maior do que 5, eu passo a olhar para a expressão de f de x igual a x menos 2, que acaba sendo, então, esse movimento aqui, tá bom? Então, ó, nessa parte que está aqui, eu tenho lá, ó, f de x igual a 3. E aí, essa parte que está aqui do gráfico é a parte que me garante que eu tenho f de x igual
a x menos 2. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em outras. Ah, e só um detalhe. Aí eu tinha pedido para vocês indicarem aqui qual que é o domínio e qual que é a imagem. Lembra o seguinte, o que é domínio? Domínio tem a ver com o intervalo em que eu posso pegar os valores de x. Aqui a gente diz que essa função ela é uma função de domínio real. Aqui eu posso pegar qualquer valor de x. Qualquer valor de x que seja menor ou igual a 3, o resultado vai ser 3. Qualquer valor de x que seja maior do que 5 vai ser o x menos 2. Então aqui, por exemplo, qual que é a imagem de x igual a menos 10? X igual a menos 10 é um valor que é menor ou igual a 5, não é? Então, se o número é menor ou igual a 5, qual que é o valor do resultado de acordo com aquela função? É 3. Então, eu estaria te dizendo que para x igual a menos 10, o y dele seria 3. X igual a menos 8, 3. X igual a menos 1, 3. X igual a 4, cairia no 3. E um valor de x que fosse maior do que 5, por exemplo, x igual a 15. Se o x fosse 15, quanto que seria o f de x dele? Ora, o x não é maior do que 5, então seria 15 menos 2, 13. Então, para o x igual a 15, eu teria lá y igual a 13. Então, você vai perceber que com relação aos valores de x, eu posso assumir qualquer valor. Então, o domínio da função, eu posso pegar qualquer valor. A gente diz aqui, então, ó, que o domínio da função é o conjunto dos números reais, certo? Agora, e a imagem dessa função? De maneira geral, quando a gente está trabalhando com uma função de primeiro grau, a imagem acaba sendo o conjunto dos números reais. Eu posso ter também qualquer valor de y. Mas aqui, nesse caso, o que é a imagem? A imagem tem a ver com os valores de y, né? E aí você vai perceber aqui que os valores de y, para essa função que foi criada, os valores de y acabam sendo sempre maiores ou iguais a 3, certo? Você vai perceber, olha, que não tem nenhuma situação em que eu consigo associar valores de x a um número que seja menor do que o 3. Então, aqui nesse caso, e aí por isso que eu estou deixando indicado, né, por isso que eu estou trazendo aqui a abordagem, a imagem aqui ó, é como se fosse o conjunto formado pelos valores de x maiores ou iguais a 3, certo? X maior ou igual a 3, o que, na notação de conjuntos, eu indicaria para vocês como se fosse isso, né? Olha, de 3 até mais infinito. Perfeito? Dando a entender que é qualquer número que fosse maior ou igual a 3, tá bom? Então, ou eu falo ali, né, que os valores de x tem que ser maior, desculpa, gente, que os valores de y, perdão, quando eu estou falando de imagem, estou falando de valores de y, certo? Então, ou eu falo que a imagem é o conjunto dos valores de y que são maiores ou iguais a 3, ou numa notação de intervalos aqui, eu colocaria que vai de 3 a mais infinito. Ele 8 de cabeça para baixo é infinito, colchete aberto, justamente porque eu não vou ter como definir o que seria o último elemento. Tá bom? Beleza, vamos para mais um exemplo. Olha para cá, olha a minha letra B. Na letra B, eu coloco para vocês aqui, ó, construa o gráfico da função f de x igual a x menos 1, se o x for menor ou igual a 3, e f de x igual a x mais 2, se o x for maior do que 3. Então, o que você cria? Aí, dependendo, né? Sim, pode dar de tudo, né? Uma situação, por exemplo, que o cara esteja querendo uma representação gráfica daquilo que está ali. Representação gráfica, você já cria algumas expectativas, né? Então, você tem ali, por exemplo, x menos 1, x mais 2, são duas funções crescentes, certo? Então, para x menor ou igual a 3, você vai ter que ter um movimento, vai ter que ter um gráfico, certo? Mais um gráfico crescente. E para x maior do que 3, aí eu vou ter um outro movimento de gráfico, né? Uma outra inclinação, mas eu continuo tendo que ter uma reta crescente. Então, você já sabe, por exemplo, que se eu falo o seguinte, o gráfico da função é esse. Está errado. Por que está errado? Porque para eu ter um gráfico desse, eu tenho que ter um primeiro momento a expressão de uma função constante e o segundo de uma função de primeiro grau. Não é o que eu tenho aqui, certo? Não tem função constante. O gráfico da função é esse. Não, não pode, porque são dois trechos, ok, são dois, digamos, dois segmentos aqui, tá bom. Mas eu estou enxergando que aqui é decrescimento e aqui é decrescimento, então teriam que ser duas expressões que tivessem A negativo, não é o caso. Então, o que você já vai criar de expectativa quando você montar seu desenho? Tem duas retas crescentes, então tem que ser algo do tipo, assim e assim, ou um pouquinho assim e assim, certo? Vai ficar alguma coisa nesse sentido, porque tem que ter duas retas que vão ser crescentes, tá? Então, vamos lá.
Se o x for menor ou igual a 3, eu tenho lá o x menos 1. Então aqui, só para você entender, nada está tão ruim que não possa piorar. É isso, né? Aqui o que eu preciso que você entenda é o seguinte, é como se eu tivesse dois exercícios dentro de um, né, gente? É como se eu fosse fazer, é como se eu pedisse para você representar o gráfico da função y igual a x menos 1 e, ao mesmo tempo, o gráfico da função y igual a x mais 2. É isso, você tem duas questões dentro de uma só. Só que aí depois você vai pegar o que interessar dentro de cada intervalo. Então vamos pensar aqui no primeiro momento na função y igual a x menos 1. Como que eu faria para representar a função y igual a x menos 1? Então, primeiro, o b dela eu já tenho. Então a interseção com o eixo y eu já tenho. A interseção com o eixo x, eu posso me basear na raiz. Ora, a raiz de x menos 1 da função y igual a x menos 1 é x igual a 1, certo? Dessa parte que está aqui, y igual a x mais 2, também não tem muito problema, porque ó, y igual a x mais 2. Ó, o b eu já ganhei, então não tem que me preocupar. E a raiz dessa função que está aqui, beleza. X mais 2 igual a 0, eu ficaria então com x, que tem que ser igual a menos 2. Ok? Então olha para cá. Vamos fazer o gráfico agora. Só que a gente vai fazer o gráfico de duas funções, certo? Vamos ter duas retas aqui e depois a gente vai pegar o que interessar de cada uma delas. Vamos colocar aqui, eu vou precisar ir lá no mais 2, vamos colocar assim, ó. Então tá aqui, ó. Meu eixo x, meu eixo y. Perfeito? Vamos pensar aqui nessa primeira função, x menos 1. Onde que ela tem que passar lá? No eixo y. No eixo y ela tem que passar no ponto menos 1, certo? Então tá aqui, ó. Vamos colocar o menos 1 aqui, ó. Ela tem que passar lá no menos 1, ok? Depois, ó, ela tem que passar no menos 1 e tem que passar no x igual a 1. A raiz dela é 1. Então, no eixo horizontal, você vai colocar ela aqui, ó. E aí agora, vamos traçar uma reta a partir disso. Beleza? Marquei os dois pontos, ó. Vou fazer aqui a reta. Representaria aquela função que está ali. Beleza. Aqui está representado f de x igual a x menos 1. Depois eu vejo o que vai me interessar. F de x igual a x mais 2. Agora você vai concentrar nessa função. Você vai fazer o gráfico dela também. F de x igual a x mais 2. Então, se é f de x igual a x mais 2, onde que ela corta no eixo y? Ela corta no eixo y lá no 2. Então, ó, lá no eixo y ela tem que passar aqui, ó, no 2. E lá no eixo x? Lá no eixo x a gente viu que ela teria que passar onde, ó? Lá no menos 2. Então tá aqui, ó. Ela tem que passar aqui, ó, lá no menos 2. Perfeito? Aí, ó, vou fazer aqui o gráfico. Então, ó, aqui, ó. Beleza? Agora, a gente vai perceber aqui o que me interessa dentro de cada intervalo. O que foi apresentado aqui, ó? Eu tenho que representar a função f de x igual a x menos 1 quando o x é menor ou igual a 3. Então, essa que está aqui é aquela minha função, certo? F de x igual a x menos 1. Só que aí eu só vou pegá-la, só vou pegar aqui os trechos do gráfico em que ela assuma valores menores ou iguais a 3. Onde que está aqui, ó, o x igual a 3? X igual a 3 está aqui, ó. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte. Tudo que acontece para x que seja menor ou igual a 3, eu pego esse gráfico que está aqui. Então, ó, o que eu estou te dizendo é que eu vou aproveitar essa parte, ó, dessa parte aqui, ó, para baixo, certo? E tudo que ficar maior do que 3, eu aproveito o outro gráfico. Então, é como se agora, ó, olha para cá. Para tudo que for maior do que 3, tudo que for maior do que 3, ou seja, tudo que tiver aqui à direita, ó, eu vou ter que aproveitar o quê? Eu vou ter que aproveitar o que tiver desse gráfico aqui. Então, resumindo, o que eu vou aproveitar de cada parte? Ó? Do gráfico da primeira, eu vou aproveitar essa parte, e do gráfico da segunda, eu vou aproveitar o quê? Essa parte. E aí, o que a gente vai ter, então, no fim das contas? Ó? Vai sobrar isso aqui para mim. Ó. Deixa eu tomar como referência aqui o 3 rapidinho. Aí fica mais fácil para mim. Ó. Pronto aqui. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui, ó, eu vou aproveitar.
da primeira função. É como se eu fosse pegar, ó, a partir dela aqui. E da segunda função, da primeira função, eu vou pegar isso daqui, ó. Ó, essa parte que tá aqui. Aumenta aí. Tá aqui, ó. Essa parte que tá aqui, ó. E aí vai ficar com esse salto mesmo, tá bom? O gráfico, ele fica dessa forma mesmo. Do jeito que eu tinha falado. A gente tem aqui, ó, os dois movimentos de crescimento, certo? Só que a gente vai ter um salto aqui, que é um trecho aqui, né, que a gente continua tendo a caracterização da função, porque ele coloca assim, ó, quando x é menor ou igual a 3 é a primeira função. Então a gente coloca aqui como se fosse uma bolinha fechada aqui, ó. Porque aí o 3, ele ainda está no movimento relacionado a essa função. E quando é maior do que 3, eu pego a segunda. Aí quando é maior do que 3, aí a gente deixa a bolinha aberta, porque o próprio 3, ele não vai estar no movimento dessa função. O próprio 3 ainda vai estar no movimento dessa. Mas é isso. Dá um salto, e aí eu passo a ter, a partir do x igual a 3, o comportamento da outra função, tá bom? Mas é como se eu tivesse, aliás, é como se não, né? O que que eu fiz aqui? Eu fiz o esboço das duas funções. Coisa que a gente já tinha feito em blocos anteriores. É isso que eu preciso que você entenda. Em blocos anteriores aqui, eu já tinha feito com vocês a representação do gráfico de uma função. Então, o y igual a x menos 1, você já tinha aprendido a representar comigo. O y igual a x mais 2, você já tinha aprendido a representar comigo. O que pode acontecer era uma situação dele querer trazer os dois gráficos ao mesmo tempo. E aí o comportamento, então, do x seria esse, né? De até um determinado momento ele faz um movimento de uma reta, né? Ele faz um movimento seguindo o padrão de uma função, e a partir de um outro x de uma outra função. Então aqui, o que seria o domínio da função? O domínio da função são os valores de x. Então, aqui eu posso ter qualquer valor de x, certo? Na hora de atribuir o valor de x, eu posso usar o de qualquer um. Então, o domínio da função está aqui, ó. O domínio da função é o conjunto dos números reais. E a imagem? Sobre a imagem, vocês vão ter que ficar atentos, por quê? A imagem aqui é qualquer valor real, só que aí vocês têm que ficar atentos, por quê? Olha para cá. A minha imagem vai ser qualquer valor real, desde que... Aí observem o seguinte. A gente tem um trecho aqui, ó, em que eu tenho esse salto, certo? E aí, quando eu tenho esse salto, é porque, então, eu não vou ter valores de y. Igual aqui, por exemplo, ó, o x igual a 4. X igual a 4, ele vai cair já lá na reta de cima. Então, a gente fica um trecho aqui, olha, sem ter possibilidade de obter valores de y. Qual que seria esse intervalo? Vamos pensar comigo? Olha para cá. Aqui, ó, se esse meu x é 3, qual que é o y dele? Peraí. Ó, se esse x aqui é 3, só um pouquinho, que ele vinha aqui no menos 1. O gráfico é esse aqui, ó. Apaguei o gráfico. Aqui, ó. Beleza. Então, ó, de novo. Se esse x aqui é 3, qual que seria o y dele? Ele pertence a essa função. Então, ó, o y desse 3, me ajuda aqui. O y desse 3 seria o 3 menos 1, que vai ter que dar 2. Então, o y desse 3 seria 2. Então, entenda. Y igual a 2, eu posso ter. Perfeito? Agora, qual que vai ser o valor desse y que está aqui? Vejam, se o meu x fosse 3, nessa outra função, qual que seria o y dele? O y dele seria o 3 mais 2, que vai ter que dar 5. Só que aí lembra que não vai ser o próprio 5, mas o 5 é uma referência que eu tenho, certo? Então aqui, ó, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Aqui está o meu y igual a 5. Perfeito? Então, o que acontece? Tem como eu ter um y igual a 5? Não, não tem como eu ter o y igual a 5. Por quê? Porque se o meu x for 3, o próprio x igual a 3, ele não cai nessa reta, mas é uma referência que eu tenho, certo? Se nessa reta que está aqui, nessa outra função, o meu x fosse 3, 3 mais 2 daria 5, mas aí a gente deixa esse intervalo aberto. Então, o que que a gente fala? Que o meu conjunto imagem vai ser o conjunto dos reais, ó, menos esse intervalo que está aqui, ó. Menos esse intervalo que vai fechado em 2 e aberto no número 5. Perfeito?
é o conjunto dos reais, menos esse intervalo que tá aqui, ó, que vai de 2, que pode ter valor, até o 5, ok? Então, sobre os valores de x, pode ter aqui qualquer valor de x. Já os valores de y, não tem como eu ter valores de y ali naquele intervalo que fique de 2 até 5. Então, é por isso que a gente fala que é o conjunto dos reais, tirando ali aquele intervalo que vai do 2 até o 5, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora numa situação que eu trouxe com texto, ok? E aí vem dizendo o seguinte, ó, a temperatura de uma caldeira varia linearmente de 0 a 300 graus, no intervalo que vai de 0 minutos até 10 minutos. E a partir daí, a sua temperatura permanece constante. Eu pergunto para vocês aqui qual que é a lei que expressa a temperatura da caldeira em função do tempo. Então vamos pensar comigo, ó. Aí, se liga no que ele está já deixando avisado no texto. A temperatura da caldeira varia linearmente. Então, se a temperatura da caldeira varia linearmente, essa palavra que está aqui, ó, já te ajuda a linkar a ideia de que de 0 até 300 graus o comportamento é ligado a uma função de primeiro grau. Ok? A temperatura da caldeira varia linearmente de 0 até 300 graus. Então, aquilo ali é uma função de primeiro grau. Aí ele fala lá no intervalo que vai de 0 até 10 minutos e a partir daí a temperatura permanece constante. Então, você já consegue imaginar, porque dependendo do enunciado, gente, dependendo da abordagem que o examinador for trazer, ele pode, a partir desse texto, mostrar para você uma situação possível de gráfico, por exemplo. E aí, às vezes, não vai precisar ali ser muito detalhado, né, esse desenho do gráfico. Mas, se ele cita para mim, então, que eu tenho, no primeiro momento, uma variação da temperatura linear, depois constante, veja se você acha, por exemplo, que esse gráfico aqui, ó, ele representa o que está sendo proposto. Suponhamos que eu fizesse isso daqui, ó, uma reta, né? Como se fossem dois segmentos aqui, ó, algo do tipo, ó, uma reta um pouquinho mais inclinada e depois um outro movimento semelhante a esse. Será que isso pode acontecer? Não. Não, porque no primeiro momento aqui, ó, o linearmente, beleza. Agora, aqui, ó, isso aqui não caracteriza movimento constante, certo? Ah, será que eu posso imaginar que o gráfico seja uma situação desse tipo aqui, ó? Aí às vezes ele coloca a situação desse tipo daqui, ó. Posso imaginar que o gráfico seja uma situação desse tipo daqui? Não. Não posso, porque é como se eu estivesse falando que num determinado intervalo de tempo eu tive um valor constante e a partir de um outro eu teria um outro valor constante. Não é isso que ele está colocando para mim, certo? Então aqui, pela leitura do enunciado, você já consegue ter algumas noções. Nessa letra A, eu estou te perguntando qual que é a lei que expressa a temperatura em função do tempo. Então, ó, temperatura em função do tempo. O que que eu encho a paciência de vocês? X em função de Y não é a mesma coisa que Y em função de X. Se é temperatura em função do tempo, é o T que tem que estar no lugar do Y, né, T de temperatura que tem que estar no lugar do Y e o T de tempo que tem que estar no lugar do X. Então aqui, se eu for chamar a minha temperatura de T, né, vou deixar indicado aqui a temperatura T e o meu tempo vou deixar indicado como se fosse o meu Tzinho, certo? Então é como se eu colocasse assim, olha, a minha temperatura em função do tempo, ela é igual a, ó, varia linearmente de 0 até 300. Então, ó, 0 graus é a minha temperatura, certo? E aqui é o meu intervalo de tempo. Então, para esse trechinho que está aqui, eu vou ter que encontrar a minha lei, a minha função de primeiro grau. A partir disso, ou seja, a partir de 10 minutos, a temperatura permanece constante. Então é como se fosse isso daqui, ó. Para x maior do que 10, ou para t maior do que 10, o meu resultado é quanto? É 300, né? Que ele vai permanecer constante. Então, ó, seria 300 graus para t maior do que 10. Aí, ó,
A partir daí, a partir de 10 minutos, essa temperatura vai permanecer constante 300 graus. Agora, e aqui nesse intervalo que vai de 0 até 300, nesse intervalo, desculpa, que varia, né, de 0 a 10 minutos, variando de 0 a 300 graus. Qual que vai ser a expressão? Aí a gente vai buscar tudo que a gente foi vendo aí em blocos anteriores. Como que a gente faz para constituir a lei de formação de uma função de primeiro grau? A gente pode usar lá, para descobrir o A, ΔY sobre ΔX, certo? Então aqui, vamos pensar comigo, ó. De 0 a 300 graus, qual que seria a minha variação aqui em Y? Minha variação em Y teria que ser de 300. É como se fosse a variação da temperatura. Variou de 0 até 300. Qual que foi a minha variação em X? Qual que foi a variação do tempo? A variação do tempo foi de 10 minutos. Então tá aqui, ó, qual que é o A? O A não é ΔY sobre ΔX? Seria 300 dividido por 10. Qual que é o meu A? Meu A, então, é igual a 30, certo? E aí, lembra daquela história que eu falo com vocês? Dos pontos, olha, é como se eu tivesse aqui o ponto 00 e é como se eu tivesse aqui o ponto 10 e 300, certo? Aqui, ó, isso aqui é o X, esse aqui é o Y, ponto 00. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y, ponto 10 e 300. Então, se o ponto 00 pertence à função, é porque o meu B tem que ser o zero, certo? Então, qual que é a expressão ali daquela primeira parte? A expressão da primeira parte seria essa que está aqui, olha. T de T seria igual a 30 T se o T variar entre 0 e 300. Ok? Então, entendeu de onde que veio aqui esse 30T? Ó, o A, eu vi que vale 30. E o meu B? Ora, se o ponto 00 faz parte do estudo, é porque tinha que passar pela origem. Se passa pela origem, é porque o B tem que ser igual a 0. Ok? Então, ali, nos primeiros 10 minutos, desculpa, aqui é o tempo, né? Ó, se o tempo variar de 0 até 10. Perfeito? Perdão ali porque eu tinha misturado com a temperatura. Então, volta. Se o meu tempo varia entre 0 e 10, a temperatura é 30 vezes esse tempo. Se o meu tempo é maior do que 10, aí a temperatura permanece constante. Então, essa daqui é a lei que expressa a temperatura da caldeira em função do tempo, certo? É essa que está aqui. Ok? Isso aqui pode ser uma questão de prova? Pode ser uma questão de prova. O cara colocar um texto desse e te pedir a lei, né? E aí você perceber que seria uma situação em que eu teria duas leis de formação, ok? Agora vamos para a letra B. Na letra B eu peço para você construir aí o gráfico da temperatura em função do tempo. Então, se fosse para construir esse gráfico aqui em função do tempo, vou só fazer aqui um esboço, tá? A ideia seria mais ou menos o seguinte, ó. Não vou levar aqui muito em consideração a proporção, não. Mas vamos lá. O que eu precisaria que vocês percebessem é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, no que seria o meu eixo horizontal, correspondente ao tempo, ok? E aqui no meu eixo vertical, eu tenho a temperatura em função aí desse tempo que se passou. De acordo com o próprio enunciado, para a temperatura de 0 graus, eu tinha lá o intervalo de 0 minutos. Então aqui, ó, ponto 00, ok? E aí tem um outro lá, que é o intervalo de 10 minutos com a temperatura de 300 graus. Então eu vou colocar aqui, olha, imaginando que eu tenho aqui 10 minutos e que o 300 graus fosse, sei lá, aqui, perfeito? 300 graus. E aí eu teria então esse ponto que tá aqui, ó. Então, nesse intervalo que vai de 0 até 10, eu teria aqui, ó, essa reta crescente. E a partir de 10 minutos, de acordo com o enunciado, a temperatura permaneceria constante. Então aqui a gente tem, num primeiro momento, a parte da função de primeiro grau e, no segundo momento, o que seria aí a caracterização da função constante. Ok? Passamos por essa? Então, ó, letra A feita, letra B feita, e aí, com vocês, então, eu fecho esse bloco
Veja do outro lado, se conseguiu me entender, teve dúvida, dificuldade, volte, acompanhe, perfeito? Brunão, como que é a incidência desse tipo de situação em provas de concurso? Isso aí varia muito, né? De banca para banca. Quando a gente pega enunciados, né, em que às vezes ali o examinador queira trazer uma abordagem mais tradicional na matemática, mais muito algebrismo mesmo, aí às vezes ele pode caminhar aqui por essa partezinha aqui do módulo de função de primeiro grau, certo? Claro que a maior incidência de questões, de maneira geral, está relacionada simplesmente àquelas situações em que a gente trabalha com uma função apenas, com uma expressão apenas, certo? Mas não quer dizer que não possa acontecer de, às vezes, para um determinado enunciado, ele querer linkar aquele texto ali a mais de um comportamento de função. Bom, então por isso que é legal, com calma, se você teve dúvida, voltar, revisar aqui o que foi proposto dentro desse bloco, para você não deixar passar nada. Como eu sempre falo, já que você está se propondo a estudar esse conteúdo, você então aí gaste o tempo necessário para que você tenha um domínio legal dele. Tá? E se precisar, complemente também com os PDFs, para que quando a gente for resolver as questões, essas ideias aqui estejam mais organizadas. Eu volto daqui a pouquinho, dando sequência, que tem mais conteúdo para mostrar para vocês. Um forte abraço, valeu!